família, o seu trabalho e o trabalho na igreja. Tudo na nossa vida é equilíbrio, né? Se você deixa uma coisa virar um absurdo para um lado, algum lado vai dar problema, sabe? Então é sobre isso. Cara, a gente tem o trabalho que a gente tem ali já definido, tudo certinho, e tem aquele trabalho que você consegue pegar mais uma hora extra, mais outra hora extra, mais não sei o que. Ou você trabalha por conta própria, que é o meu caso. Aí eu posso pegar mais computadores, mais serviço de final de semana, mais não sei o que. E a nossa família tá ficando, né? Hoje, nesse assunto aqui especificamente, vocês vão ver que eu vou falar mais voltado para crianças. Por quê? Porque principalmente eles são um dos que pagam o maior preço por esse erro que a gente comete, dos exageros em tudo, né? Então vamos lá. Eu te peço que você entenda, já estou falando e estou repetindo, não estou atacando religião, não estou atacando o fato de trabalhar na igreja. Você tem que trabalhar, você tem que servir os seus irmãos, isso é bíblico, não vou falar contra isso, mas existe saúde de fazer as coisas do jeito certo, tá? Por quê? Então a gente já começando o assunto, então, como diz o meu pastor, põe amor nas minhas palavras, no que eu vou dizer, e entenda. Não leve para o lado pessoal, não leve como ataque, ok? O que eu tô vendo muito, e uma das coisas que reforçou que eu tinha que correr para fazer esse vídeo, foi uma coisa um relato que eu ouvi nesse final de semana de uma pessoa, um adulto, não foi uma criança, não foi um jovem, foi na sexta ou no sábado, e assim, fiquei muito triste de ouvir o que eu ouvi, porque as nossas crianças estão pagando um preço muito alto pelos nossos exageros. A Bíblia, ela nos instrui que o nosso primeiro ministério é a nossa família. Então a Bíblia, começando ali pelo básico de você, pai e mãe. Provérbios 22:6. Instrui o menino no caminho que deve andar, e até quando envelhecer não desviará dele. Então, começando aqui, a Bíblia está dizendo: trabalhe na igreja e deixa o seu filho por conta da salinha no final de semana, e até quando envelhecer não desviará dele. É isso? Ou instrui? Porque a gente ouve muito se dizer assim, alguns jargões muito ruins que eu vejo cuida das coisas de Deus, que Deus cuida das suas. É lógico que Deus cuida das suas, mas tem as coisas que Ele deu para você cuidar. E aqui Ele está dizendo: eu vou cuidar do seu filho, enquanto você está trabalhando igual um maluco, tanto no seu trabalho pessoal, quanto no seu trabalho na igreja. E é isso que está escrito aqui? Não, instrui você. Instrui você, o menino, no caminho que deve andar, e até quando envelhecer não desviará dele. Então vamos entender. Isso é o que está dito, é o que está claro. Então é sua responsabilidade, não é responsabilidade da igreja, não é responsabilidade do avô, do tio, de ninguém. Principalmente seu. Essa criança, por algum motivo, foi parar com os tios, e eles instruíram, beleza, que agora estão fazendo o papel de pai. Mas se você é o pai e a mãe dessa criança, é sua responsabilidade. É você, instruir. Você vai instruir. E isso é tão perigoso que tem um versículo em Marcos 9:42, e aqui tem vários aspectos, não só o fato de você não fazer o que tem que ser feito, mas você ainda causar um mal. Está dizendo assim: qualquer um que escandalizar um desses pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que pusesse ao pescoço uma grande pedra de moinho e se fosse lançado no mar. Olha o tamanho da seriedade desse texto. Tá me entendendo? Qualquer um que escandalizar, é melhor que pusesse no pescoço amarrado uma pedra de moinho e se jogasse no mar. Tão sério que é a questão da criança. E o que mais a gente vê é as crianças focadas, os pais largando as crianças nos celulares,
largando as crianças na TV o dia inteiro, e eu vou trabalhar porque eu tenho que sustentar a casa. É lógico, gente, nós somos adultos, é nossa obrigação sustentar a casa. Beleza. Mas não pode ser desculpa para a vida inteira do crescimento dessa criança. Né? Principalmente quem trabalha por conta própria, né? Às vezes o trabalho só aparece no final de semana. Então dê atenção dela para ela durante a semana, para que o final de semana que você está trabalhando, tá tudo bem. Ah, mas eu tenho trabalho durante a semana e aparece um monte no final de semana. Vamos ter sabedoria, né? Vamos ter sabedoria, porque você vai ficar nesse ritmo. Quando você vai parar para você suprir essa criança de forma emocional, de atenção, de ensinar a palavra? Instrui, é sua responsabilidade. Quando? Eu tô falando isso por causa própria, tá, gente? De novo, eu só falo do que eu vivo. Vocês só vão ver eu falar de coisa que eu vivo. Vocês não vão me ver falando de coisa que eu não vivo aqui. E eu quebrei a cara aqui, porque eu trabalhei muito. E eu vou te falar, parece que quanto mais eu trabalhava, mais o dinheiro não entrava. Porque eu trabalhava, os outros não me pagavam. E aí entra dois aspectos na época, que aí é inclusive o próximo assunto, se Deus não quiser mudar, que seja o próximo. Que entra a parte do dízimo, mas entra a parte de você ter consciência. Entendeu? Então, cuidado. O texto é muito sério em relação aos seus filhos, às crianças. Né? E o texto que a gente podia começar por ele e terminar aqui e não precisar falar mais nada em relação a essa parte. Se alguém tem cuidado, 1 Timóteo 5,8, eu sempre vou citar os versículos para vocês mesmos poderem conferir depois. Se alguém não tem cuidado dos seus, se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente, quando fala dos seus, está falando, às vezes, eu creio que está falando da igreja, está falando dos irmãos, mas principalmente os da família, o texto fala. Se alguém não tem cuidado com os irmãos e não tem cuidado principalmente com o da família, negou a fé e é pior do que um infiel. Doeu aí? Em mim doeu. Quando eu li isso aqui, doeu muito. Então assim, então agora eu vou largar todos os ministérios, todo o trabalho na igreja. Não é isso que eu estou falando. Nós estamos falando por partes, tá? Nós estamos falando primeiro em relação à criança. Um fato científico. Segundo pesquisa realizada no Center of Addiction and Mental Health, ele diz assim: manter relações saudáveis reduz o risco à saúde mental. Por que eu botei isso aqui? Porque nós estamos vendo nossas crianças tendo depressão, crianças tendo surto, crianças tendo N problemas mentais. Quando isso existia na nossa época? Por quê? Porque você, pai, está trabalhando a morrer no trabalho de sustentar a casa, às vezes desnecessariamente. Porque eu quero comprar o carro X, Y e a família está ficando. Né? Se é para sustento, peça a Deus sabedoria, porque você precisa ponderar. Entendeu? Porque fora o seu trabalho, ainda tem o trabalho na igreja, que você tem que fazer. Como eu falei, eu não estou aqui para falar contra o trabalho na igreja. Estou falando de saúde para fazer as coisas. Né? Quando vai sobrar tempo? Se você está trabalhando a morrer, então você está também deixando de fazer na igreja? Você está deixando de pregar fora da igreja, ainda mais importante do que fazer dentro da igreja? Porque nós estamos aqui para pregar para o mundo. Não é para pregar dentro da igreja. Dentro da igreja, sim, nós vamos fazer ali as obras para abençoar os nossos irmãos. Nós vamos limpar o chão, nós vamos limpar o banheiro, nós vamos preparar o templo, nós vamos cantar, quem é ministro de música e etc. Para servir o nosso irmão e para prestar culto a Deus. Como eu falei, não estou falando contra, muito pelo contrário. Mas se está trabalhando a esse ponto, como que você está dando conta do trabalho na igreja? E se você ainda, nessa loucura toda, ainda está colocando o trabalho na igreja junto, não está sobrando tempo para sua família. Não está sobrando tempo para o seu filho,
De jeito duvido. Não tá. Não tá, irmão. Para sua esposa, cadê o tempo de vocês? Né? Então, assim, eu tô focado mais nas crianças, mas é óbvio que se tá faltando para as crianças, tá faltando para a esposa, tá faltando para todo o resto. Então, cuidado com isso. Cuidado, porque a Bíblia, vocês sabem muito bem o que a Bíblia diz sobre o amor ao dinheiro. Não é pecado ser rico. Nunca foi. Nós tivemos a pessoa que é considerada a mais rica do mundo, não houve e não haverá, a Bíblia diz. Era um servo de Deus. Não, o problema não é o dinheiro, o problema não é o trabalho, mas cuidar de como está sendo isso, tá? Então, por que eu quis falar um pouco sobre isso, gente? Porque as nossas crianças estão cada vez mais, sabe, tendo problemas de saúde mental, problemas de saúde física, por causa de falta de nós, falta do nosso cuidado. E se está faltando cuidado, imagina a pregação da palavra para essa criança. Aí a criança cresce, vai para o mundo. Ai, porque eu trabalhei tanto na igreja. Falou certo. Trabalhou tanto na igreja, trabalhou tanto dentro de casa, mas cadê o tempo para eles? Cadê o tempo para ensinar? Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? Olha, nessa época que eu trabalhei muito, gente. Muito, assim. Saí da loja meia-noite, 11 horas. Eu chegava em casa, meus filhos estavam dormindo, saía de casa, meus filhos estavam dormindo. Na época do Eduardo, nem tanto, porque o Eduardo tinha problema, desde que nasceu, de refluxo muito sinistro. A gente tratou por anos. Primeira noite que o Eduardo dormiu a noite inteira, ele tinha 1 ano e 3 meses. E eu apoiava a minha esposa. Então eu chegava em casa depois de trabalhar até 11 horas da noite. Ela estava com o olho desse tamanho por causa do trabalho que dava cuidar do Eduardo com essa situação. Aí eu mandava ela tomar banho, às vezes ela não tinha nem jantado, eu fazia a janta, a gente comia junto, eu mandava ela pra cama e eu ficava com o Eduardo até 4, 5 da manhã. E aí entregava pra ela, dormia até 7 e pouco da manhã e ia trabalhar de novo, dormia 2, 3 horas por noite. Mas o que eu quero dizer sobre isso? O Eduardo, depois ele teve uma série de problemas de fala, uma série de problemas de interagir com o mundo ao redor. Por quê? Por causa de tela. Já foi dito, criança de 1 ano nem deveria ver uma tela qualquer, tá? Até 1 ano de idade, os médicos falam, o ideal é que eles nunca vissem uma tela na vida, nessa idade principalmente, porque a excitação que as imagens na tela causam no cérebro da criança, e imagina de um bebê, mas assim, mesmo maior, é tão grande que depois, por que essas crianças hoje em dia não querem brincar? Porque não quer correr? Porque é sem graça. A TV, as imagens, ela traz um excesso de excitação. A criança, já viu criança que não consegue parar na frente da igreja da TV pulando? O meu filho fazia isso. Às vezes, quando eu acho que ele ainda faz, não sei. Entendeu? Por quê? Porque isso causa um excesso de excitação e na hora que você vai lá fora para brincar alguma coisa, tudo sem graça. Não consegue interagir. Então, pelo amor de Deus, controla a quantidade de horas das crianças na TV, quantidade de horas de videogame. Meus filhos jogam, usam TV, mas tem horário, tem quantidade de tempo, entendeu? Tomem cuidado com isso aí. Nós tivemos que tratar ele depois com a fono e tal. Graças a Deus tudo se resolveu e hoje maravilhosamente bem, mas o Eduardo não conseguia. Ei, meu filho, como é que foi na escola? Foi na escola. Foi tudo bem? Tudo bem. Ele não sabe? Então, cuidado, gente, é muito sério. Evitem, assim, não deixa a criança sem também, não vai ser sem noção, né? Mas com sabedoria, como eu falei, com equilíbrio, tá bom? Até o próximo vídeo.